Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Por mais que você planeje a sua vida, a sua carreira, você estruture um PDI, e eu sempre estou comentando sobre isso, né? O PDI é um plano de desenvolvimento individual, ou seja, você traça uma rota e estratégias e planos daquilo que você vai fazer para avançar com a sua carreira. Saiba que imprevistos e contratempos acontecem, então, ou seja, não vai ser algo linear. E saber lidar com esses imprevistos, esses acontecimentos, esses contratempos é super importante. Mas antes da gente mergulhar e refletir um pouco a respeito disso, eu vou pedir carinhosamente para você deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está ouvindo aqui o nosso Papo Reto, aqui no programa Papo de UX. Então deixa aí o like que fortalece a cena e ajuda a impulsionar cada vez mais aqui os nossos conteúdos. Lembra também de pegar o link deste episódio e compartilhar aí pelas redes sociais, pode ser no Telegram, WhatsApp, lá no LinkedIn também você pode me marcar Luan Matheus, e se você também quiser colaborar de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o e-mail, pix@papodeux.com.br. E galera, se liga nesse recado, a Black November 2024 da Terra já começou. Se você clicar agora no link que está na descrição deste episódio e usar o meu cupom Papo de UX, você ganha 50% de desconto na assinatura completa. Quer mais benefício? Faz o pagamento via Pix e acumule mais 10% de desconto. E eu estou fazendo a formação de Digital Product Leadership e recomendo bastante. Aproveita agora essa oportunidade única de transformar a sua carreira com a Terra. Voltando aí à questão dos imprevistos que podem acontecer e como a gente pode lidar com esses tipos de contratempos, né? Que com certeza vai acontecer em algum momento aí da sua carreira, da sua vida, porque são coisas que às vezes estão fora do nosso controle. Mas a gente pode se prevenir de algumas situações. E eu vou dar alguns exemplos aqui hoje nesse nosso episódio do Papo Reto para a gente refletir juntos. O primeiro exemplo que eu quero trazer é a respeito dos próprios conteúdos que eu crio aqui. O que eu faço para garantir que toda segunda-feira saia um episódio novo para que você possa ouvir os nossos conteúdos aqui. Eu sempre gravo conteúdos com antecedência, então eu tenho uma gaveta, né, um backlog com vários episódios já gravados antecipadamente, para caso tenha algum problema, alguma dificuldade, eu não consiga gravar em determinado período de tempo, mesmo assim eu ainda tenho conteúdo suficiente para soltar os episódios aqui e conseguir colocar meio que religiosamente toda segunda-feira um episódio no ar. Na nossa carreira a gente pode imaginar que problemas vão acontecer e se antecipar a determinados tipos de problemas. É claro que a gente não tem uma bola de cristal para conseguir adivinhar qual problema vai acontecer, mas a gente pode imaginar que alguma coisa pode acontecer. No caso dos conteúdos, como eu, em alguns conteúdos do Papo de UX, eu convido pessoas para estar trocando ideia. E pode acontecer da pessoa não conseguir no dia que eu convidei ela, que estava marcado para a gente trocar uma ideia, ela vir por N fatores. Ou seja, então eu crio esses conteúdos antecipadamente. E aí, mesmo que uma pessoa não consiga participar no dia que eu convidei essa pessoa para gravar, eu tenho conteúdo para poder soltar. Então eu tenho conteúdo para que toda segunda-feira tenha um episódio novo ali para vocês. Então isso é super importante a gente prever esse tipo de situação. Como eu falei, não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para prever que pode acontecer alguma coisa. Além da pessoa convidada, eu mesmo posso ser que eu não esteja bem no dia para fazer uma gravação, pode ser que eu fique doente, pode ser que alguma coisa aconteça. E que são esses contratempos. E foi no caso desse ano de 2024, se você estiver ouvindo esse episódio em outro ano, foi no ano de 2024 que aconteceu comigo. Eu tive que também fazer uma cirurgia e eu tive que ficar um período sem fazer gravações por conta dessa minha situação. Ou seja, se eu não prevesse que alguma coisa poderia acontecer, eu não sabia que eu ia ter que fazer essa cirurgia, mas eu sempre imagino que algo possa acontecer, então eu me previno. Se eu não tivesse feito essa prevenção de ter episódios gravados com antecedência, não teria episódio toda segunda-feira. Então, ou seja, na nossa carreira, a gente também, quando vamos planejar ela,
a gente tem que imaginar que algumas coisas possam acontecer. E não que a gente vai estar imaginando que só coisas ruins vão acontecer e etc. Não, coisas boas e imprevistos bons também acontecem durante a nossa caminhada e jornada profissional. Mas é importante a gente entender que a nossa carreira, a nossa vida, ela não é linear, ela não é totalmente do jeito que a gente imagina que ela vai acontecer, por conta desses imprevistos que acontecem. Algumas coisas estão no nosso controle e outras coisas fogem do nosso controle. Esse exemplo da cirurgia que eu precisei fazer estava fora do meu controle, uma enfermidade que veio até mim e eu tive que focar minha energia, minha força, meu tempo para resolver esse tipo de situação. Outras coisas eu tive que meio que deixar de lado para focar de fato ali na minha saúde e resolver aquele problema. Durante a sua jornada profissional, a sua caminhada, a sua vida, às vezes você vai precisar fazer isso. Isso não quer dizer que você vai atrasar aquilo que você precisava onde você quer chegar, mas que você vai ter que focar a sua energia, você vai ter que dedicar tempo para resolver aquele problema que é mais urgente. E a sua saúde, a nossa saúde, ela é mais urgente para que a gente resolva. Afinal de contas, se você não estiver bem, né, fisicamente, psicologicamente, né, cuidar aí da saúde, você não vai conseguir avançar com a sua carreira. Então você precisa entender que esses imprevistos, esses contratempos vão acontecer e você vai precisar focar em resolver esse tipo de situação e depois voltar à sua trilha, à sua caminhada que você estava fazendo ali para sua carreira, para sua vida e etc. Então não se preocupe se às vezes você está passando por esse imprevisto, esse contratempo neste momento. Saiba lidar com esse tipo de situação. Busque resolver essa situação neste momento, focar nisso e depois voltar a caminhada, a jornada que você estava. E lembre-se de quando você for fazer o seu planejamento aí da sua jornada profissional, da sua carreira, em você prever que acontecimentos que estão fora do seu controle vão acontecer e que você precisa saber lidar com esse tipo de situação. Até mesmo uma forma prática de quando você está trabalhando e você vai passar um prazo, por exemplo, vou dar aqui o exemplo de uma pesquisa que você vai fazer. Então, de repente, você está ali trocando ideia com os stakeholders, na empresa que você trabalha, né, no time que você atua, e você precisa passar um prazo. Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse discovery aqui, essa pesquisa, entender e etc. Então você traça ali as etapas que você vai recrutar pessoas, você vai entender os objetivos, você vai disparar o e-mail, enfim, você coloca cada etapa e tarefa que você tem que fazer ali, calcula mais ou menos esse tempo e passa para a pessoa ali, para o time, o tempo que você vai demorar. Porém, você ali às vezes não contou, né? Não pensou que você poderia ter contratempos. Pode ser que quando você for recrutar as pessoas, você não consiga, as pessoas não te atendam, que você não consiga conversar com elas no tempo que você previu de conversar, que quando você for analisar os dados, de repente alguma coisa acontece com você, de repente você também fica doente ou algum outro imprevisto aconteça e você não consiga entregar no prazo. Então é super importante quando você for passar esse prazo. Geralmente a galera faz isso, né? Coloca uma gordurinha ali que o pessoal chama nesse seu tempo, nesse seu prazo, para que se algum imprevisto acontecer, você consiga contornar esse tipo de situação e mesmo assim entregar dentro de um prazo que você estipulou. É claro que às vezes a gente tem prazos mais apertados e a gente às vezes tem que cortar algumas etapas ali para conseguir entregar algo que é necessário durante o projeto. Mas, de forma geral, é sempre importante você estar prevendo esse tipo de situação, esses contratempos, esses imprevistos que podem acontecer no dia a dia aí das suas atividades como designer, ou pode ser qualquer outra profissão também, programador, enfim, qualquer outra área. Quando você vai passar um prazo, é sempre importante pensar em um prazo onde alguma coisa possa acontecer, algum imprevisto, algum contratempo e você tenha que lidar com esse tipo de situação. Então, prever que algo vai acontecer é importante e saber lidar com esses contratempos é mais importante ainda. Novamente, é claro que você não tem como adivinhar o que vai acontecer, mas algo pode ser que aconteça. Se não acontecer, melhor ainda, você entrega antes do prazo e tá tudo certo. Mas se acontecer, você pensou e calculou que alguma coisa poderia acontecer, algum imprevisto, algum contratempo, e você consegue contornar esse tipo de situação e depois voltar nos trilhos ali.
Espero que esta reflexão aqui sobre contratempo, sobre imprevistos, faça sentido aí para você tenha gostado. E se você gostou, lembre-se também de compartilhar aí nas redes sociais, compartilhar com os amigos e saiba que isso pode acontecer, isso vai acontecer em algum momento, mas também é passageiro. Saiba lidar com esse tipo de situação e continue avançando, vai para cima. Valeu, deixa o seu like e até o próximo Papo Reto.